Já tô aqui na nossa sala, agora recebendo a Daniele Silva, que é terapeuta ortomolecular, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a cromoterapia. Eu tenho bastante curiosidade em conhecer essa técnica que eu, particularmente, já ouvi falar, mas não conheço. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Bárbara, graças a Deus. Uma boa tarde para você, seja bem-vinda. E eu quero que você já comece a me explicar aí o que é a cromoterapia. A cromoterapia é a terapia das cores, né? Então, esse nome cromo vem do grego chroma, que significa cores. E aí, a gente, a partir dessa nomenclatura, né? Então, tem várias utilizações. Tá. É bem interessante a história da cromoterapia, porque muita gente fala, é místico, é isso. Tem alguma coisa espiritual. É espiritual. Não, não é, né? Alguns classificam como ciência, outros como pseudociência, mas é um estudo científico, né? Que começou baseado na história dos faraós. Então, os faraós, né, o Egito usava muito a luz do sol como terapia, né? Então, o faraó se banhava do sol, né? A família real, né, usava. Tem as pirâmides que eles acreditavam que o faraó, quando ia morar ali, habitar ali, ele precisava da luz do sol, então tinha as entradas de luz do sol. E no século XVIII, o cientista alemão chamado Wolfgang, acho que é assim que pronuncia, ele começou a estudar exaustivamente as cores e foi ele que determinou o efeito da cor. Então, ele conseguiu pegar a luz do sol. A luz do sol, ela tem um espectro muito gigante, desde micro-ondas, ultravioleta, enfim. Então, a luz visível, que é o espectro das cores. Eu até trouxe uma imagem que a gente vai colocar. Pode colocar, pra quem tá gente, em casa, pra gente que vai dar para ver aqui. Lá, ó. Então, cada cor, a luz visível, né? Então, cada cor, ela tem uma frequência e um comprimento de onda, onde a gente consegue ver. Cada comprimento, cada frequência, né, cada comprimento de onda, ela determina que cor que a gente enxerga, né? E é bastante interessante que esse estudo ele mostra que o nosso olho recebe esse comprimento, essa frequência, e a gente traduz isso em cores. É visível, mas para os animais é diferente, para o peixe é diferente, por isso que cada um... para os bebês, né? Para os bebês, por isso que cada um enxerga de uma maneira diferente. Mas essa imagem fica bem, assim, fácil da pessoa entender, de visualizar mesmo e ver o que a gente enxerga. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, a luz vermelha é a que eu mais enxergo, a azul, que é a última, é a que eu menos enxergo, ou não? Porque tem ali, né, um desenho que aí vem tipo um cone e aí essa parte, tá vendo? A parte de cima... vermelho e aí vai descendo. Ele tem a ver com o comprimento de onda. Então, é a primeira luz que chega e a última luz que chega. A vermelha, né, o azul é o menor comprimento e a vermelha é o maior comprimento de onda. Então, é visível assim, para ficar fácil de entender. Quando o Sol está próximo da Terra, a primeira luz que chega e dispersa é o azul na atmosfera. E aí, quando o Sol está longe, a gente vê o laranja e o vermelho do pôr do Sol. Né? Que é agora ficou legal para visualizar. O azul, ele dispersa antes, né? E o vermelho é o que consegue chegar. E quando está muito longe, fica escuro, né? A gente não consegue ver. Sim, então, o comprimento de onda, ele só faz essa variação de até onde a luz chega. E também se ela é quente ou é fria, né? Porque quanto maior o comprimento, maior a frequência e aí ela vibra mais, ela emite calor. Então, uma luz fria, uma luz quente, então a gente consegue ver por aí. Agora, o interessante, Bárbara, disso é que com esse estudo do Wolfgang, muita coisa mudou até no marketing, no branding. As empresas começaram a se posicionar de acordo com o efeito que a luz causa. Olha, é verdade. Tem muitas empresas hoje que faz todo o seu logotipo baseado nas cores. É verdade. Olha que interessante. Isso aí. E aí, no século XIX, veio para o Ocidente, né? Então, o primeiro uso disso foi realmente em marcas, arquitetura, né? E tudo. E aí, depois, passou-se a usar o efeito emocional. Porque, a partir do momento que você tem um efeito emocional, né, um comportamento, então aí você tem um efeito emocional, né? Então você traz uma emoção para a pessoa. Isso é bastante interessante e é a partir daí que vem a terapia, né? Tratar as emoções
a partir É da uma cor. terapia moderna? É de agora ou já existe já há um tempo? Desde o século XIX já foi começado a utilizar no Ocidente. Tá. Né? E, claro, conforme vai passando o tempo, vai né? evoluindo a técnica, não tem jeito. E aí as técnicas, elas vão evoluindo. Tem alguma contraindicação esse tipo de técnica para criança, idoso, alguma coisa assim? Alguma doença? Não, a cromoterapia no geral não tem contraindicação. A contraindicação é da cor. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa muito deprimida, muito debilitada e eu usar o azul por muito tempo, eu posso piorar o quadro dela. Ou uma ansiedade, eu usar um vermelho por muito tempo, eu posso piorar o quadro dela. Então, o uso das cores no terapêutico, ele tem que ser orientado por um profissional. Então, cada cor, então, é indicada para um tipo de doença. A cromoterapia, ela é indicada mais para doenças psiquiátricas ou doenças no âmbito geral? No geral, a gente consegue trabalhar físico, porque a cor, ela estimula o sistema nervoso central, então eu estimulo circulação, eu também tenho calor, então eu consigo fazer, né, um uso físico, mas também um uso terapêutico emocional. Dá pra gente fazer alguma coisa em casa? Dá, lógico, com a orientação. Gente, eu levanto essa bandeira, Bárbara. Fala. Orientação profissional, sempre. Porque é muito importante a gente ter certeza do que está fazendo, né? Mas o uso mais, assim, geralzão que eu posso dizer aqui para usar em casa é uma luz violeta no quarto. Porque a luz violeta, quando usada em 40 minutos, 1 hora antes de dormir, ela ajuda a relaxar o cérebro, ajuda a induzir ao sono, ajuda a baixar pensamentos. Então, é uma higiene do sono, você pode usar uma luz violeta. Por isso que na embalagem da melatonina... olha aí, a gente tá fazendo sentido agora. A melatonina, que é aquele hormônio que o pessoal um monte de gente toma, isso aí, Sim. né? Compra em qualquer farmácia, a cor violeta. Então vai fazendo todo sentido. Eu vi que você trouxe aqui alguns materiais que eu acredito que sejam o que você usa para fazer a cromoterapia. Eu queria que você me explicasse como é que é usado, porque legal, a gente sabe que é através das cores, mas como assim? Pega um papel, fica olhando para a cor, como é que funciona a cromoterapia no geral, Dani? Então, a cromoterapia, ela pode ser usada desde o visual, que é o que a gente falou do marketing, né? Então, eu olho uma cor e isso me dá um efeito, né? Então, isso pode acontecer. Então, o ambiente que você tá, vou trabalhar em casa, vou montar a minha cozinha. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Principalmente quando você tem um problema emocional, que você lidar com isso dia a dia, né? Então, isso é legal. Mas a gente pode usar com luzes. E aí, no consultório, a gente faz uso das luzes. Então, eu trouxe aqui, ó, vamos começar pela caneta. Legal. É uma caneta, né, de cromopuntura. Eu posso ver? Claro. Deixa eu ver. Curiosa, gente. Olha lá, ó. Pode ir falando enquanto eu vou vendo aqui. Então, é uma caneta de cromopuntura. Ela é um cristal de quartzo na ponta, que é para refletir bem a luz, né? E esse cristal, ele mantém a frequência da luz mais fidedigna, digamos assim. E aí nós temos a lâmina, que nós podemos usar aqui, ó. Deixa eu mostrar. Põe aí pra gente. Então, aqui, ó. Eu vou, por exemplo, vou fazer uma aurículo, né, puntura, que a gente chama. Faz pela orelha, que é na orelha. doutora? E aí eu pego e eu vou utilizar a luz. Tá? Então eu ligo. Eu achei que você ficava olhando. Não, é no local, ó. Então essa caneta, ela me permite o ponto exato, ó. Tá? Ó, então, deixa paradinho aí, doutora, pra gente ver. Ó. Isso. Então como se fosse aí, né, o pontinho que você vai precisar o pontinho tocar exato aí. que eu preciso tocar aqui pra poder ajudar. Aí tem aí o tempo certo que você vai deixar pra isso fazer efeito. Isso, aí cada uso, né, do pontinho, a gente estimula tanto com a pontinha da caneta quanto com a luz pra fazer o efeito. E aí lembrando que cada luz tem um efeito, então eu tenho aqui várias lâminas. Tem né? verde, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essas são as lâminas que a doutora vai estar usando, né? Então aqui eu tenho que tomar cuidado que eu estou com band-aid aqui, gente, no dedo. Ai, que feio, né? É que eu machuquei, gente. Desculpa. Ó. São as lâminas. São as lâminas, tá, gente? E a gente pode fazer também... Derrubei. Mas é assim mesmo. É porque escorrega, eu já imaginei.
Então, aqui a gente pode fazer também uma combinação, ó. Tá. Por exemplo, aqui, ó. Ah, você pode colocar duas cores. Isso, porque cada cor é uma frequência, ó. É. Então, esse verde aqui, mais verde, tá vendo, ó? Dá pra ver? Dá sim. Esse aqui é uma cor que a gente... É a frequência da autocura do corpo. Então, eu consigo, com essa coloração, estimular a autocura do meu corpo. Tá? Então, essa cor é uma cor muito usada em consultório, né? E aí, eu tenho o bastão também, que esse aqui, o princípio é o mesmo, tá? É o quartzo, o que a gente tem. A gente também usa as lâminas, ó. Só que esse daqui, ele me dá uma luz mais abrangente, ó. Aqui tá claro, a gente não vai conseguir aqui é bem forte a luz, né? Mas ele pega um ponto na palma mais da sua mão, acho que dá pra abrangente. gente dar aí uma... melhor? Isso, ó. Tá? Ele pega mais dá pra abrangente. ver. Aqui, ó, como eu tô pertinho aqui, dá pra ver que a luz Aqui, fica ó. um pouco maior, né? Isso. Não E fica eu não aquele tenho um pontinho pontinho certinho. só. Mas aí eu consigo, ó, por exemplo, fazer uma massagem facial. Que A parte gostoso. da rinite sinusite Ai, aqui, pode ó. fazer que eu tô precisando. Né? A gente consegue fazer aqui, ó. Isso. Olha lá, deu pra ver direito. Ó. Aqui, ó, tá? Então eu consigo massagear essa região, essa região, ó. Então eu trabalhar por exemplo, sinusite, rinite, né? Então eu consigo fazer isso também com esse bastão. Também é usado na estética. Eu fiz uma depilação, vou acalmar a pele. Vasinhos. Então, a gente também consegue utilizar a cor. Lembrando que a cromoterapia, ela é um tratamento coadjuvante. Né? Então, eu não vou usar só a cromoterapia. Vou usar a acupuntura. Outras coisas vou usar... que você pode fazer junto pra te auxiliar. Exato. É na verdade, é um coadjuvante. E é uma coisa natural também, que não vai te prejudicar. É o que você falou, qualquer pessoa também pode fazer o uso. Eu cheguei a te perguntar se criança pode usar? Pode. Pode usar a partir de qual também. idade? Recém-nascido. Recém-nascido já pode usar também. E uma dica legal que você deu foi da luz do quarto para colocar. Isso. Tem muita gente que usa a luz azul, né? Coloca a luz azul para dormir. É bom também a luz essa? azul, sim. Ela é muito calmante. O que eu falo sempre é, tomem cuidado, porque a luz azul em excesso, dependendo de como está o seu estado emocional. Se a pessoa tem depressão, por exemplo. A luz azul não é recomendável. Aí seria a luz verde ou a violeta. Né? Olha então, só. Aí o azul seria com a ajuda de um profissional. Sem o profissional, você pode piorar o estado da tristeza, porque o azul, ele tem essa característica de te acalmar. Dar o down, sabe? Aquela coisa. Então, pode piorar. Não quer dizer que vai, mas pode piorar. Até, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa que mora numa casa, todas as paredes são brancas. Ou todas as paredes... Na minha casa, todas as paredes são cinzas. Nesse frio, a gente tá assim... Gente, mas que casa fria. Porque realmente, isso remete também até a cor da parede que você pinta? Sim, Vivi? porque na verdade, como funcionam as cores, né? Então, a cor, ela funciona assim. A luz vem, ela reflete todas as frequências. A parede, lá, o produto químico, ele absorve umas frequências e reflete outras. E aí a gente enxerga. Então, a gente está absorvendo frequência, né? E é muito interessante porque eu tô falando aqui a nível atômico, não tô falando uma coisa, né? É científico, mesmo. Isso aí não é nada inventado, não é uma coisa que... Não. Olha, quer ver, Bárbara, uma coisa muito assim, nós mulheres, a gente passa muito por isso, é assim, ó. Você tem aquela roupa que você ama, que você comprou pra ir numa festa. Aí no dia da festa você põe a roupa não fica legal. Aí Nossa, você fala, totalmente, né, quero ir com essa roupa. Você fala, não tô afim de coisa. Ai, essa roupa não ficou bem. Aí todo mundo fala assim, não, você tá linda. Aí você fala, ai, tô sentindo que não... Tô legal hoje. Por que isso acontece? Porque, querendo ou não, a gente tá refletindo coisas. Então, a roupa, o nosso ambiente, como a gente se porta, ela reflete o seu estado emocional. Por isso, pretinho básico. Porque o preto, ele é ausência de estado emocional, ele é ausência de luz. Cor, né? Vamos dizer assim, de luz, né? Então, quando você coloca realmente, é uma coisa assim que... É um coringa. Não agride ninguém, né? Exato, você não pode, né? Eu não posso chegar numa reunião corporativa, de repente, que eu não sei como que é a emoção com essa roupa das que eu pessoas. estou hoje, por exemplo.
Toda colorida. Eu adoro usar roupa colorida. Isso tem alguma coisa a ver com o que a gente enxerga, por exemplo? O que você quer refletir? Qual é o seu estado emocional? Né? Então, num branding, por exemplo, então eu vou fazer uma live. Como eu quero que as pessoas me enxerguem? Eu vou colocar ali, um vermelho para conexão, um azul para transmitir tranquilidade, um branco para transmitir limpeza. Eu tenho uma amiga que só usa branco. Né? Então, ela ama branco. Ela fala, não, eu uso branco porque é a cor que transmite muitas coisas. Tudo. Tudo bem. Né? Então, assim, tem essa relação. Agora, lembrando, né, tudo demais é ruim. Então, todo mundo que usa só preto é ruim, todo mundo que usa só branco é ruim, só vermelho é ruim. Então, a gente tem as cores que nos remetem mais, né? E tem aquela que você vai usar em determinado momento, porque você precisa, porque é importante. Mas tudo isso é terapêutico. Então, eu dou sempre, assim, dicas, né? No meu canal do Instagram também eu dou várias dicas, mas, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu preciso passar segurança. O laranja é uma cor que dá autoconfiança. Então, anota você aí, pode colocar mulherada que tá assistindo, anota aí. Já vou anotar. Uma peça laranja vai te dar autoconfiança. Dani, mas precisa ser visível? Não, porque eu tô recebendo essa frequência, eu tô sabendo que ela tá lá, né? E eu olhei, eu visualizei, eu tô com ela. Então, não precisa ser uma coisa visível. Então, mas se eu quero que o outro sinta a minha confiança, que seja visível para ele. Olha, né? Então, é bem legal. Até para vendas. A cromoterapia é muito... É muito abrangente, né? Muito. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia, assim, realmente a fundo sobre o assunto. Eu tô achando super interessante. Pode contar mais, conta mais. Em treinamentos de vendas a gente pode fazer isso. Como você quer se conectar com o seu cliente, então usar as cores a seu favor. Né, a cor da roupa, o que você vai transmitir, a mulher, a cor da maquiagem, como você vai usar isso a seu favor. Né? Tem a ver também com aquele negócio que o pessoal faz também, que vê a cor do cabelo, a cor dos olhos, não tem isso, as cores, a consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela é a paleta que serve para você. Aí mas já tem não é relação com o terapêutico, não. Com o terapêutico, não. O terapêutico é pensado mesmo. Então, a consultoria fala, o rosa fica bem pra mim, eu vou usar rosa. Mas a pergunta é, o que eu quero transmitir com esse rosa? Rosa é feminilidade, é mulher, é uma coisa mais ingênua, mais tranquila. Eu vou pôr um vermelho, o vermelho é mais sensual, eu quero me conectar mais. Então, tem tudo isso, nada no exagero, né? Agora, no consultório, a gente tem usos específicos e pontos específicos. Então, eu consigo usar todos os pontos de acupuntura da orelha, todos os pontos de acupuntura do corpo, alguns pontos de energia mesmo, que é da concepção, que a gente chama os vértices, né? Alguns chamam de chakra, outros eu não gosto muito dessas palavras assim, né? A gente que aí chakra já remete a coisa espiritual. Isso, né? então, mas mais... existem os pontos de glândulas mesmo. Então, por exemplo, aqui no meio eu tenho uma glândula chamada pineal. A pineal, ela é responsável pela imunidade, ela controla a tristeza, ela controla a expansão do pulmão. Então, eu consigo estimulá-la com a luz. Né? A pineal não, desculpa, a timo. A timo. A pineal é no alto da cabeça. Falam que essa timo, na verdade, é onde tem o que o pessoal fala que o sentimento é no coração. Não é nessa timo, né? A timo, ela é muito ligada, porque ela contrai ou ela expande, né? E quando eu contraio o pulmão. E o pulmão tá ligado com alegria e tristeza. Então, com a quantidade de ar que entra no meu pulmão, eu consigo remeter isso. A pineal, no entanto, que é essa em cima da cabeça, é a produtora de melatonina. Então, eu também tenho esse estímulo que eu consigo fazer em consultório. Alguém chega a falar, eu tô com insônia. Então, eu consigo também estimular com a cromoterapia. São pontos, né, específicos no corpo. Tem acho que mais uma fotinho pra gente aí? Pode colocar pra gente? Dar aí uma... Isso. Essa fotinho é a diferença para que a nossa audiência consiga ver, tanto o comprimento de onda quanto a frequência. A frequência é medida em hertz, né? Então, é bem científico mesmo, né? E esse hertz, hoje, já você tem um estudo até da frequência celular. Nós somos seres eletromagnéticos, então nós emitimos comprimentos de onda e frequência, né? E aí,
nosso estado emocional também remete a Hertz. Então, alegria, tristeza, né? Então, aí nesse estudo, o que a gente faz? É uma pessoa que está com baixa frequência emocional. Eu consigo colocar uma cor de alta frequência para ajudar essa pessoa a mudar o estado emocional dela. Gente, fantástico. Tem mais uma foto? Vamos lá para a próxima. E é a guia de cores. Isso. Esse é um guia básico, né, de cores que é de uso simples de cromoterapia. Então, o que cada cor faz por você, né? O que cada cor pode transmitir para você. Tira um print aí da tela, hein, ó. Tira um print aí para você poder depois ver com mais calma aí, né? E acessar tudo direitinho, porque é muito interessante. Muito legal. Eu amei, Dani, amei, achei muito legal. Depois quero fazer, e não conheço, depois quero conhecer aí de perto esse trabalho, muito legal. Deixa pra gente os seus contatos, por favor, pode deixar aí suas considerações finais também, muito obrigada. Isso. Só queria lembrar mais uma vez para o pessoal de casa que está se interessando pela cromoterapia, não sair aplicando em casa, procure a ajuda de um profissional. Se quiser alguma orientação, pode me procurar no Instagram, @DanielePerezTerapeuta. E se quiser também pode ser pelo WhatsApp, tem lá na bio do Insta, mas o telefone é 11 97600 4902 e eu vou estar à disposição para te tirar dúvida, para te auxiliar a usar essa técnica em casa. Muito obrigada, Dani. Olha, já depois a gente vai conversar, viu? Porque eu vou para um break rapidinho, porque eu quero conversar com a Dani, que eu gostei muito desse negócio, dessa cromoterapia.